começar fazendo um pedido bem simples, eu tenho certeza que vocês vão me atender. Gostaria que vocês ligassem as câmeras para que eu não me sinta falando apenas com a tela. Particularmente, para mim, eu me sinto realmente falando com uma tela. Gostaria que vocês ligassem as câmeras para eu poder conhecer vocês. Não é obrigatório, é só um pedido, tá? Então, se vocês quiserem colaborar um pouquinho comigo, eu vou ficar muito grata para a gente poder conversar melhor. E queria dar as boas-vindas a vocês no nosso workshop. Vai ser um prazer dividir um pouquinho desses minutos com vocês, falar um pouquinho sobre esse assunto que eu amo de paixão. É um trabalho que eu faço com muito amor, muito carinho, muita satisfação para os meus clientes. E, em primeiro lugar, eu gostaria de saber de onde vocês são. Se vocês não quiserem falar, não tem problema, podem colocar no chat. De qual cidade são vocês? Essas pessoas que eu estou aqui conversando estão em que lugar desse Brasilzão, né? Como vocês sabem, eu sou daqui da Paraíba, do interior. Tudo bem, Débora? Tranquilo, não se preocupa. Você pode colocar no chat aqui, tá? E eu sei que essa hora todo mundo está um pouquinho cansado também, né? Aí já está já no conforto de casa, não quer muito mostrar a cara. Tranquilo, não tem problema, eu super entendo. E aí, estou vendo que tem gente do Rio de Janeiro, não é isso? Que legal! Olha que maravilha! E a internet, a tecnologia, ela funciona muito nesse sentido, ela nos ajuda demais, né? Ela liga a gente, pode estar em qualquer lugar do mundo, eu acho isso fantástico. E aí, pessoal, o que eu gostaria de comunicar a vocês? Outro recadinho especial antes da gente começar. Eu gosto muito de fazer de uma forma que seja descontraída, de uma forma que seja bem dinâmica, porque o dia a dia já tem muitas coisinhas que são chatas e cansativas para nós, não é isso? Então, a gente sabe que o online, o digital, ele funciona super, mas ele é um pouquinho frio. E ele deixa a gente um pouquinho, às vezes, até disperso, qualquer coisinha que vem, tira a nossa atenção. E aí eu gostaria de fazer hoje um pouquinho diferente dos iguais, digamos assim. Hoje eu não gostaria de usar slide, eu gostaria mesmo que a gente trocasse uma ideia, eu gostaria mesmo que a gente compartilhasse aqui conhecimentos, porque eu sou uma eterna aprendiz. Então, eu não estou aqui apenas para ensinar, com certeza eu estou aqui para aprender também com vocês. Eu tenho certeza que todos aqui já viveram experiências, vivem experiências, e a gente está aqui realmente para trocar uma ideia, a gente está aqui para conversar, e eu vou, com certeza, contribuir e dar o meu melhor para vocês hoje, diante do tempo que eu tenho disponível, tá? Espero não ser cansativa, mas vou tentar não ser de fato. Gostaria de saber de vocês, quantos de vocês aqui participam ou já participaram de processo de recrutamento e seleção? Quantos? Pode levantar a mão apenas, tá? Oi, Nathalie. Oi, Aline, né? Tudo bem, Antônio? tudo bem, Antônio? Então, só como recrutada, só de participar de seleção como candidato, né? Não como recrutador. Essa é a minha única experiência. Sim, 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 sim. E os demais? Eu vi aqui que Elisa levantou a mão, né? Participou, já participa de processos de recrutamento e seleção. Mais alguém? Os que não levantarem, eu já vou entender que não participaram ainda, ok? E aí, pessoal, eu sempre também gosto de compartilhar um pouquinho de algumas experiências que eu tive, chega a ser até surreal, de alguns momentos que participei de recrutamento e seleção. Um dos momentos eu vou até compartilhar com vocês, porque eu acho isso ficou marcante para mim de uma forma engraçada, que teve uma vez que um candidato
chegou lá para fazer o processo seletivo, participar da entrevista, consequentemente, tinha um currículo muito bom, mas simplesmente ele chegou lá com um pet de estimação. E entrou na sala com esse pet, e a gente foi fazer entrevista com ele, as meninas pediram para ele deixar esse pet do lado de fora, e ele não quis, porque ele disse que esse pet dele seria um consultor de tomada de decisões. Então, eu estou só compartilhando uma situação engraçada que a gente viveu, porque eu acho que vocês também merecem rir um pouquinho, né? E para vocês entenderem. Olha aí, ó. Então, as pessoas realmente são surreais. Algumas coisas a gente não consegue entender, mas a gente leva para o lado positivo da história, né? É muito engraçado. Teve algumas situações também que os candidatos chegam para participar de um processo seletivo, todo na beca, todo arrumado, todo nota 10, mas quando ele se levantou, estava com a chinela havaiana no pé. Então, a gente acha sempre engraçado algumas situações que a gente passa, e sempre quando a gente fala sobre isso, eu gosto muito de compartilhar também com vocês. E para quem participa de processo de recrutamento e seleção como recrutador, também gosto de contar mais uma para encerrar as contagens de histórias e a gente ir para o que interessa de fato. Quando a gente pergunta qual é o seu ponto fraco, às vezes tem processos seletivos que é necessário que a gente faça essas perguntas. E aí já me responderam, o meu ponto fraco é porque eu gosto muito de chocolate. E aí eu, como assim, gente? Mas onde é que entra o gosto de chocolate? Então, tem umas situações inusitadas que a gente passa, né? E eu sempre gosto de compartilhar. Como falei para vocês, eu gosto muito de fazer de uma maneira descontraída, né? Isso. Mas, para a gente iniciar, o que interessa, eu vou, de fato, me apresentar. Eu tenho certeza que ninguém me conhece, com exceção de Vinícius, que é meu parceiraço aí, meu amigo. E, como vocês não me conhecem, é importante que eu me apresente, né? Meu nome é Nataline Tavares, mas o Nataline é um pouco comprido, então vocês podem se sentir à vontade para me chamar de Nath, tá? Eu vou dar esse voto de confiança para vocês. Vocês podem me chamar de Nath, que é pequenininho, é mais fácil. Eu sou formada em administração pela Universidade do Tocantins e já tenho aí 20 anos de jornada. Não vou revelar minha idade, por favor, tá? Mas os 20 anos aí de jornada no mercado de trabalho, de uma certa forma, já revela, não é isso, gente? E venho me desenvolvendo. Olha, hoje eu já não durmo com essa idade aí, 28, tenho um cara de 28. Gostei, viu, Vinícius? Obrigada. E aí, já venho, durante esse meu percurso aí, durante esses 20 anos de jornada profissional, eu já passei por vários setores de empresas, já participei de multinacionais, tipo lojas americanas. Eu realizei um trabalho lá muito lindo, por sinal. Foi onde eu aprendi muito, aprendi bastante. Já passei também pela Prepara Cursos, eu acredito que vocês também devam conhecer, que é a nível nacional. São franquias, mas eu já participei dessa empresa, do corpo dessa empresa, e já participei também de vários setores, setor financeiro, setor comercial, setor de recursos humanos, também gosto muito dessa área, inclusive, hoje eu sou especialista em gestão de pessoas, me identifiquei muito, eu sou uma profissional na área administrativa bem generalista, eu consigo desenvolver um bom trabalho em todos os setores nos quais citei aqui, que é por onde já passei durante todo esse tempo de experiência e aprendizado que eu tive, mas os meus olhos brilham quando eu trabalho com pessoas. Então, sempre tem aquilo que você tem um brilho no olhar, né? Aquilo que faz realmente você brilhar os olhos e o coração, consequentemente. E
teve um momento na minha vida que eu quis inovar. Teve um momento na minha vida que eu quis realmente fazer algo diferente. Teve um momento que eu disse, não, isso aqui não está me deixando tão feliz. Eu faço o que eu gosto, mas eu gostaria de fazer mais. Eu gostaria de trazer mais coisas. Eu consigo fazer mais coisas. Eu consigo viver mais experiências. Eu consigo impactar mais pessoas. E aí, tudo que eu aprendi, eu quis realmente passar para frente. Tudo que eu vinha aprendendo, que eu vinha desenvolvendo, que eu vinha colocando na prática, eu queria realmente contribuir positivamente na vida das pessoas. De que vale a gente ter conhecimento, de que vale a gente desenvolver, evoluir, se a gente ficar com tudo isso guardado para si. Então, para mim, na minha opinião particular, como profissional, para mim não vale tanto. Então, me faria mais feliz se eu conseguisse repassar todo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu vinha desenvolvendo. E aí, ao longo dessa minha jornada, eu escolhi ter como foco ajudar empresários, empreendedores, microempresários, e não só quem está desse outro lado, né? Mas também as pessoas que querem conseguir emprego, as pessoas que participam de recrutamento e seleção, como o Antônio, que está aqui conosco, né? Que citou isso para nós. Então, decidi ter como foco ajudar os empresários na gestão de suas equipes e no desenvolvimento desses colaboradores, dessas empresas também. Até porque a gente sabe que quando a gente desenvolve e evolui, a gente adquire o conhecimento, aquilo vai conosco para onde a gente for. Então, se hoje eu tenho uma empresa e lá na frente, por algum motivo, não der certo, mas o ouro está comigo. Então, eu vou conseguir realmente fazer uma outra avaliação, eu vou realmente conseguir me erguer. E se eu tenho uma empresa, e quanto mais conhecimento eu adquiro, quanto mais eu evoluo, e aqueles meus planos estão dando certo, então a minha empresa ela vai cada vez mais crescer. E se eu treino e capacito a minha equipe, se eu transformo a minha equipe em uma equipe de alta performance, então com certeza ela vai trazer esses resultados para dentro da minha empresa, eles vão crescer como profissionais e, consequentemente, vão trazer o crescimento da minha empresa e é bom para todo mundo. Até porque é um círculo. Todo mundo vai se ajudando, não é isso? E aí, como forma de escalar o meu negócio e como forma de atingir o maior número de pessoas, eu comecei a me qualificar cada vez mais. Então, hoje eu sou headhunter, hoje eu sou coach com formação internacional, também tenho essa formação. E aí, venho fazendo também um trabalho como docente em educação profissional, trabalho muito com gestão de pessoas, desenvolvo a questão de eventos corporativos, então a gente faz sempre também eventos internos dentro da empresa para desenvolver, capacitar, qualificar cada vez mais as suas equipes, independente se é equipe de setor comercial, se é equipe de setor financeiro, a gente sempre realiza esse trabalho. Faço um trabalho também de palestrante, de treinadora, é o que eu estou fazendo mais ou menos hoje aqui com vocês, para a gente trocar essa ideia. E dizem por aí, me chamam por aí, que eu sou uma entusiasta, que eu sou determinada, que eu sou resiliente, mas realmente eu confesso que sou, e sou um pouquinho mais, e ai de mim se não fosse. O que seria de mim se não fosse a minha determinação, o meu desejo, o meu foco, minha constância, a paciência de suportar todo o processo que todos nós vivemos diariamente, não é isso? Então, cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus leões para matar aí por dia, e a gente tem que ter sempre foco no que a gente quer, no nosso objetivo, a gente tem que ter sempre a paciência, resiliência, constância, que aí a gente vai chegar lá, e acima de tudo, fé. Não é isso? E aí, pessoal, a minha apresentação é mais ou menos essa, para vocês me conhecerem um pouquinho, para vocês saberem quem é esta criatura que está aqui falando com vocês. E vamos ao que interessa.
A gente hoje vai falar um pouquinho sobre construção de equipe de alta performance, algumas estratégias de recrutamento e seleção. Acho que todo mundo já está ciente do assunto que vamos tratar hoje também, né? Quem quiser, a dica que eu tenho para dar é anota. É importante a gente anotar, porque a gente sempre acaba esquecendo algum detalhe. E gostaria também de dizer a vocês que sintam-se, eu quero que vocês se sintam muito à vontade de fazer a pergunta que vocês quiserem, de tirar as dúvidas que vocês quiserem tirar, de compartilhar alguma experiência que vocês viveram, tá certo? Em processo seletivo ou alguma questão de ambiente de trabalho. Então, eu quero muito que vocês se sintam à vontade. Quero deixar bem claro para vocês que isso aqui não é um monólogo, eu não estou aqui para falar sozinha, eu preciso que vocês também falem comigo, eu gosto disso, tá? Eu gosto da gente conversar, eu gosto da gente trocar ideias, e mais uma vez eu reforço, não é obrigatório, não precisa você, se não quiser falar no microfone, não tem problema, você pode falar no chat, ok? O importante é que vocês interajam comigo para que eu não me sinta sozinha dentro dessa sala, tá bom? E aí, primeiro ponto que eu quero falar sobre construir as equipes de alta performance são alguns elementos. Eu vou citar aqui para vocês, elementos que contribuem para um desempenho excepcional de uma equipe. Então, tem alguns elementos que eu vou citar aqui para vocês, e vou fazer um comentário a respeito deles. Então, o primeiro elemento que é muito importante é a comunicação eficaz. Então, a gente sabe que a comunicação hoje, ela é imprescindível. Em qualquer situação que nós estejamos, em equipes que a gente tenha, até mesmo sócios dentro da nossa casa, enfim, para onde nós formos, é importante que a gente tenha sempre uma comunicação eficaz. Às vezes acontecem erros dentro do nosso ambiente de trabalho pela falta justamente da comunicação. Então, é importante que você tenha sempre uma comunicação clara e aberta com a sua equipe. Sempre ter essa comunicação clara e aberta com seus colegas de trabalho. Porque, dessa forma, é essencial que você consegue garantir que todos os membros da sua equipe, eles estejam alinhados com os objetivos e expectativas da empresa. Então, se você consegue fazer uma comunicação clara, objetiva, eficaz, você vai conseguir fazer com que todas essas pessoas que fazem parte da sua equipe, elas consigam entender de fato quais são os objetivos da empresa, quais são os objetivos da gestão, quais são os objetivos da liderança. Mas para isso você precisa ter essa comunicação. Então, vai muito, como nós temos pessoas aqui de vários lugares, então vai muito também da cultura da sua região. Às vezes, existem gestores, existem líderes que usam uma comunicação bem superior ao entendimento da equipe. Mas é importante que você sempre tenha uma comunicação clara e eficaz. Porque, às vezes, você usa muito nossa gramática, que é linda, por sinal, mas a sua equipe ela não consegue pegar o que da coisa. Ela não consegue entender, de fato, a mensagem que você está querendo passar. Então, esse primeiro ponto, ele é altamente importante, certo? Segundo ponto, é a colaboração. Trabalho em equipe, colaboração sempre vai fazer parte. Não tem como existir um trabalho em equipe de uma forma individual. Hoje, como consultora empresarial, que é um trabalho que eu também exerço em algumas empresas, em escolas até, eu venho realizando bastante, e me deparo com essas dificuldades na equipe. Então, vou citar uma escola, por exemplo, tem uma equipe que ela não trabalha em equipe. Então, cada um lá, ele quer fazer um trabalho
de uma forma individual, da maneira que acha que está correto. Todos querem realmente exercer um trabalho para trazer um bom resultado, mas não tem como fazer de forma individual. O nome em si já diz, trabalho em equipe. Então, promover um ambiente onde os membros da equipe possam colaborar, se esse líder, se esse gestor, se esse empresário, ele consegue promover um ambiente onde todos eles conseguem fazer o seu trabalho de forma colaborativa, compartilhando ideias, trabalhando junto, eles vão conseguir atingir essas metas em comum. A gente sabe que uma meta, ela não é dada para uma pessoa só da equipe, ela é dada para a equipe no conjunto. Quando eu falo de meta, não é só meta de valores, de vendas a serem feitas, não. Existem vários tipos de metas. Então, se numa escola, que é o exemplo que eu estou citando, a gente pega e lança uma meta para o setor pedagógico, então é claro que não vai existir uma meta de valores atingíveis, não vai ter uma meta de vendas. É uma meta de trabalho que a gente precisa ver aquele trabalho feito dentro do setor pedagógico para com os alunos. E aí, esses resultados a gente vai ver na forma do ensino. Os resultados a gente vai ver na satisfação dos alunos e, consequentemente, dos pais, digamos assim. E aí, a gente como gestor, a gente como líder, a gente como empresário, a gente precisa sempre proporcionar esse ambiente colaborativo, de uma forma que cada membro, ao invés de trabalhar individualmente, ele vai colaborar com os resultados e o trabalho que vai ser desenvolvido pela equipe, certo? Como fazer isso? Aí já é outro assunto que eu posso deixar para outro momento depois, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. E eu não vou conseguir levar isso mais adiante. Terceiro ponto, o terceiro elemento, digamos assim, é a confiança. A confiança é altamente importante. Então, desenvolver uma confiança mútua dentro da equipe é super importante. É muito difícil para um líder, para um gestor, ter uma equipe que não confia nele. É muito complicado, porque essa equipe, por não confiar nele, ela não vai fazer as coisas que ele precisa que seja feita. Então, a confiança, ela é tudo. Então, existe também uma confiança, além de confiar no seu líder, essa equipe também precisa confiar um no outro. Os membros da equipe precisam confiar uns nos outros, porque dessa forma eles vão se sentir seguros diante do trabalho que está sendo executado diariamente. Porque a confiança, ela traz segurança, ela traz credibilidade. E aí eles precisam estar se sentindo seguros para assumir alguns riscos, para assumir algumas tarefas, para assumir algumas responsabilidades e compromissos que são dados de acordo com suas funções. Mas para ele se sentir seguro, ele precisa de segurança. Ele precisa se sentir seguro para com seu líder, para com seus colegas de trabalho, para com a empresa na qual ele faz parte, ok? Quarto elemento é a liderança compartilhada. Então, eu sempre costumo dizer que ser líder não se trata de um cargo. Ser líder é um comportamento. Então, se você é líder, não apenas queira ter o cargo de líder, a gente precisa primeiro ser para depois ter. Então, se hoje eu tenho um cargo de líder dentro da empresa, da minha empresa ou da empresa onde eu faço parte, eu preciso primeiro realmente ser um líder. Eu preciso, de fato, ter um comportamento de líder. E aí, a gente se depara com outras situações diariamente, onde uma professora falta, por exemplo. E quando uma professora falta, na opinião de vocês, o que é que se deve fazer? O que é que vocês acham? Uma professora faltou, hoje não vai dar aula, e aí? O que é que o coordenador da escola
deve fazer? Qual a opinião de vocês? Compartilhem comigo. Nataline, Sim, assim, a minha coordenadora, ela entra para a sala de aula, ou ela junta algumas turmas, ou ela adianta uma, assim, às vezes o professor só vai se atrasar, então ela pega ali um tempo de um, passa para outro, e assim que faz, entendeu? Infelizmente, assim, o professor falta. Geralmente sim, sim. segunda e sexta. Então, aham, eu vi aqui, deixa eu ver, chegou uma mensagem aqui, calma. É, depende do contexto. Sim, sim, claro, depende do contexto. Mas se é uma coordenadora pedagógica, né? Ela está na coordenação das professoras, auxiliares, enfim. E aí, por algum motivo, aquela professora adoeceu e de última hora ela mandou uma mensagem dizendo que não vai poder dar aula e tal. Então, foi mais ou menos isso que eu quis falar. E é exatamente como a coordenadora do Antônio faz. É uma boa ideia. Então, a coordenadora, ela é o quê? Ela é a líder daquela equipe de professores, concordam? E aí, se um professor, por algum motivo, faltou, não tem como fazer outras manobras para poder resolver, então a líder, ela vai justamente, ela entra em sala de aula, ela assume o lugar da professora e realmente ela faz esse trabalho. Aonde é que eu estou querendo chegar com esse tipo de comentário? A gente sabe que existem líderes e líderes. Tem alguns que realmente vestem a camisa da liderança e fazem essa liderança de uma forma compartilhada, e tem uns que não, e que num exemplo como esse, ele não iria para a sala de aula. Ah, eu sou líder, eu não vou, eu já passei por isso, não estou aqui para isso. Enfim, infelizmente, existem essas questões, porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são tecnicamente maravilhosas, mas comportamentalmente ainda tem muito a se desenvolver. E vice-versa. E tem pessoas que têm a humildade e vêm se desenvolvendo cada vez mais. Então, quando eu falo de liderança compartilhada, é isso, é o líder realmente botar a mão na massa, tá ali para somar, tá ali para contribuir, ele pode abrir espaço para os membros da sua equipe darem algumas sugestões, darem algumas ideias. A gente sabe que 3, 4 cabeças, elas pensam melhor do que uma, e de repente o líder, ele está liderando a equipe, mas quem está naquela linha de frente mesmo, no contato com o cliente, no contato com o aluno, como eu citei o exemplo da escola, são as pessoas, os membros da equipe. E aí é importante que se faça uma reunião de alinhamento, digamos assim. Só um minutinho, Vinícius, só para concluir aqui meu raciocínio. Uma reunião de alinhamento semanal é altamente importante, tem muitos pontos a serem tratados, muitos pontos a serem alinhados. Dependendo do setor, é também interessante que, caso consiga, faça uma reunião de alinhamento diária, dependendo do setor, porque tem muitos pontos a serem tratados na rotina diária. E aí, esse líder, ele vai dar o espaço e vai fazer com que aquele membro, ele se sinta importante. Ele sinta que realmente ele faz parte daquela equipe, ele faz parte daquela empresa, e aí ele vai sentir que ele tem a confiança da empresa, tem a confiança do seu líder, e aí ele vai começar a querer desenvolver, a querer se destacar mais, a querer trazer mais resultados para dentro da empresa. Pode ficar à vontade, Vinícius. Nath, então, só para a gente voltar no ponto 3, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, e que até está ligado também ao que eu acredito, ao que idealizo em relação à Conila, né? A Conila, quando a gente iniciou, e a gente focou principalmente no segmento educacional, eu acredito muito que a educação ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, no desenvolvimento das pessoas.
E aí é o ponto da confiança, né? Existe um estudo que, se eu não estou enganado, é a Dinamarca, que é o país com maior índice de confiança institucional, social. E o Brasil, eu acho que está lá pela casa do 58, por aí, 60. Você vai comprar um carro, você precisa ir no cartório para fazer a autenticação de assinatura, você vai comprar um terreno. Tudo no Brasil é muito burocrático. Tudo, as pessoas entre si, elas não têm confiança. E aqui cabe um ponto importante que é, ninguém está falando de vocês tentarem confiar cegamente nos funcionários de vocês, que é até perigoso. Mas a questão da cultura, a cultura organizacional, ela precisa ser embasada nisso também. E eu acredito que quando você delega de forma clara para um funcionário determinada tarefa, determinada função, e você deixa ele errar, mas errar com acompanhamento e para ter tempo de correção, eu acredito que num curto espaço de tempo você tem um resultado muito melhor, porque você fica fazendo microgerenciamento. Então, esse era só meu complemento que eu queria fazer em relação à confiança que a Nath falou, e depois eu vou repetir um pouquinho, para a gente voltar no processo de recrutamento. Estou com algumas dúvidas aqui, já que tem coisas que você falou, pode seguir. Essa era só a minha contribuição por hora. Sim, sim, obrigado, Vinícius. Não só Vinícius pode contribuir, tá, gente? Vocês também, tá? E é isso. Então, quando a gente fala de confiança, é dessa forma que Vinícius está citando realmente, mas que deixem os membros da equipe realmente desenvolverem, mas com acompanhamento, claro. É aí onde entra a importância da liderança, né? A liderança vai dando essas responsabilidades, esses compromissos para eles irem assumindo, de acordo com as sugestões deles, a liderança avalia, realmente é viável a gente colocar em prática isso que fulano está me sugerindo, avalia, dá uma olhada. Então, se realmente for importante para a empresa, dá um voto de confiança para essa sugestão desse membro, tenta ver, colocar em prática, mas é claro que com o acompanhamento da liderança, a liderança sempre junto, acompanhando, dando apoio, vendo os pontos onde podem serem melhorados. Costumo dizer também que não há nada tão bom que não possa ser melhorado, não existe, então sempre tem algo que a gente pode melhorar um pouquinho mais, sempre tem algo que a gente pode contribuir um pouquinho mais, e o maior beneficiado somos nós mesmos, até quando a gente encara desafios e a gente consegue superá-los. É uma sensação tão gostosa, né? A gente vê um resultado, cara, nem eu sabia que eu era capaz de realizar isso. Olha só o resultado do meu trabalho, eu sou demais. Então, realmente uma sensação muito gostosa. E aí, esses foram os elementos principais e mais importantes para você conseguir construir e manter uma equipe de alta performance. São elementos simples, né, na forma de falar, mas a gente sabe que na prática não é tão simples assim. Porém, é possível. Porém, é totalmente possível. Então, são os principais elementos que a gente pode colocar na prática e construir realmente uma equipe de alta performance e gerar um desenvolvimento e, consequentemente, ótimos resultados no andamento, nas resoluções de conflitos dentro da empresa. E aí, vamos para outro ponto muito importante, né? Que é justamente onde Vinícius tem aí algumas dúvidas. Eu acho que não é só o Vinícius que tem dúvida, não, tá? Eu acho que tem gente aqui que tem dúvida também, mas eu tô achando que tem gente que está com vergonha de perguntar. Olha que vergonha, é para você deixar aí guardado no pé da cama, viu? Não leva você a lugar nenhum. A gente está aqui, de fato, para aprender, todo mundo, inclusive eu. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre as estratégias de recrutamento e seleção de talentos. Eu gosto de falar assim, né? Talentos. Por quê?
Ninguém é 100% bom e ninguém também é 100% ruim. Mas todo mundo tem suas habilidades. Todo mundo tem suas habilidades técnicas, todo mundo tem suas habilidades socioemocionais. Então, todo mundo tem algo de bom para oferecer. Cabe a nós, como gestores, como líderes, extrair tudo que tem de bom naquele colaborador. Pegar tudo aquilo que ele tem de bom e ainda dobrar. Porque todo mundo tem suas habilidades e todo mundo tem suas competências que conseguem melhorar cada vez mais. E aí vai caber a esse líder, esse gestor, até onde ele está disposto a desenvolver e evoluir aquele colaborador. É claro que todos nós também temos os nossos defeitos, mas a gente precisa focar nas qualidades e tentar trabalhar, tratar os defeitos. Então, é onde entra o comportamento do líder. Porque o líder não é só aquele que cobra, o líder não é só aquele que dá não, que reclama, que dá exemplo, que chama atenção. Não, o líder é aquele também que acolhe, o líder é aquele também que apoia, aquele que ensina, aquele que trata, aquele que desenvolve a sua equipe. Então, a gente sempre costuma dizer que o mérito, o resultado bom, positivo, é da equipe. Mas quando não se tem um bom resultado, a responsabilidade e a cobrança vai para quem? Para o líder, né? E aí, vamos agora tratar um pouco sobre essas estratégias aí de recrutamentos e seleção. Um ponto importante que eu gosto sempre de dizer é que quando você abre uma vaga na sua empresa, você primeiro precisa ter uma definição clara das necessidades desse recrutamento, desse processo seletivo. Então, eu vou abrir uma vaga de função X. Eu preciso ter muito claramente o nome de fato dessa vaga. Porque, às vezes, a gente está precisando de 2 colaboradores. Ah, mas uma pessoa só pode fazer a função de 2 pessoas. Será que realmente pode? Ou não? Às vezes não pode. E aí você contrata achando que vai ter uma economia, que na verdade não vai ser economia, aquilo vai gerar trabalho para você. Às vezes, esses tipos de erros que são colocados em prática na hora da contratação, na hora do recrutamento e seleção, no meio do processo seletivo, aquilo pode gerar muita dor de cabeça lá na frente. Então, é importante que você tenha definido claramente a função e a vaga que você vai realmente abrir. Tipo, eu vou abrir uma vaga de porteiro na escola. Mas, além de porteiro, você quer que ele coloque material de construção para dentro da escola, chega lá um carro para descarregar, manda o porteiro ajudar a descarregar. Então, assim, tem algumas coisas, gente, isso são só algumas colocações, tá? Não estou dizendo que vocês fazem isso, não. São só alguns exemplos. E aí, é importante que você realmente defina isso claramente. Eu acho que esse é o primeiro passo, não menos importante que os outros, e para você poder começar esse processo seletivo. Tudo bem? E aí você precisa identificar as habilidades, as experiências, as características comportamentais necessárias para o sucesso na função. Então, quando você abre essa vaga, você vai identificar essas habilidades nesse colaborador, para ver se de fato vai obter sucesso nessa função que ele vai exercer dentro da sua empresa. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho super importante também para vocês levarem em consideração. Outro ponto também é a utilização de múltiplos canais de recrutamento. Às vezes, nós cometemos, eu acho que 90% de gestores, de líderes, de empresários, já cometeram esse erro alguma vez na vida. Tipo, de contratar pessoas que eu não vou poder demitir.
Quando eu falo isso de contratar pessoas que eu não vou poder demitir, é tipo, eu estou com a vaga, estou comentando na casa de uma prima, de uma cunhada, de alguém próximo a mim, e esse alguém diz assim: ah, tem fulano. Fulano tem tal qualificação, dá oportunidade para ele. E aí você, pá, coloca. Aí, de repente, é uma pessoa, um parente seu, ou é um namorado de uma irmã sua, de uma filha, enfim. E aí, de repente, você colocou apenas por isso e começa a gerar problemas dentro da sua empresa e você não vai poder demitir, digamos assim, porque você fica naquela. Se eu demitir, eu vou ter problemas com fulana e eu não quero ter problemas com ela. Se eu demitir, como é que essas pessoas vão reagir? Como é que a minha família vai reagir? E aí, vai gerar uma situação chata, um constrangimento, um aborrecimento, enfim. Você fica naquela. E agora? O que que eu faço? Como eu faço? O que que vai acontecer? Exatamente, você se torna um refém emocional dentro da sua própria empresa. E aí vocês tenham muito cuidado com isso, porque eu acho que realmente todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez na vida. Às vezes contratou, às vezes não contratou, mas já se deparou com situações semelhantes ou iguais a essas. Então, é importante que quando você abrir uma vaga, essas pessoas não são proibidas de participar, a não ser que você crie uma política dentro da sua empresa que realmente você não queira parentes. Tudo bem, tá tudo bem. A empresa é sua, você quem cria a política da sua empresa, as regras internas. Mas essas pessoas, caso não seja proibido, elas não são proibidas de tentar conseguir uma vaga dentro da sua empresa, desde que elas participem de fato do processo seletivo e desde que elas sejam realmente avaliadas como todos vão ser avaliados, sem distinção, sem diferenças. Porque aí você vai ver se ela realmente for qualificada, se ela realmente conquistar a vaga, aí tudo bem, sem problemas. Mas, na maioria das vezes, não é assim que funciona, né? E em algumas vezes até conquista a vaga, mas depois que entra, acaba confundindo as coisas, não consegue separar as coisas. Então, é uma situação bem delicada, onde a gente tem que ter muito cuidado, principalmente o gestor. Então, eu, particularmente, eu prefiro não envolver, porque para cada 10 casos, 9 não acabam bem. Infelizmente. Não é Nataline, não é Vinícius, não é Antônio. Não, é o ser humano mesmo. São questões humanas mesmo, do ser humano que nós somos. Então, é importante que você publique essas vagas em redes sociais, por exemplo, caso a sua empresa tenha. Pede ajuda dos teus colaboradores para ajudar a compartilhar, para chegar no maior número de pessoas que está com essa vaga disponível. Vai que alguém lá, que seja um bom profissional, não estava sabendo dessa oportunidade e de repente fica sabendo através dessas publicações que são feitas em redes sociais. Hoje a gente vive num mundo que é muito voltado para isso, né? É muito voltado para a rede social. Eu acho que todo mundo tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter, né? Eu acho, não sei, eu tô meio por fora de Twitter, tá? Então, é importante que você sempre coloque no máximo de redes sociais que der para você colocar em eventos de recrutamento e seleção, caso vocês tenham conhecimento, divulguem também. Sempre tem eventos de RH, por exemplo, departamento pessoal. Então, caso tenha a oportunidade de você divulgar a vaga, divulga também, é importantíssimo. Recomendações de terceiros é importante desde que não seja nessa condição que eu falei para vocês há uns minutos atrás. Sites como LinkedIn, por exemplo,
Também é muito importante. Então, tudo que for de plataforma que você poder fazer a divulgação é muito importante, porque vai expandir cada vez mais a notícia e vai conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis para que você consiga ter um retorno de candidatos bons para você poder avaliar esses currículos, tá? Por que eu sempre falo isso? Porque tem empresas que não fazem isso. Tem empresas que falam internamente, falam para os colaboradores, e aí os colaboradores vão passando de uns para os outros, aí de repente está contratado lá, amigo de colaborador, amigo do colaborador, e de repente eles se conhecem lá de fora e já está todo mundo trabalhando junto. E aí existe uma facilidade muito grande quando acontece isso, que às vezes até na entrevista eles mentem, tá? Às vezes acontece isso e você pergunta, você conheceu fulana? Eu conheço de longe, só de vista, lá da igreja, por exemplo. Mas não é. E aí, de repente, você vai correr o risco de existir as panelinhas dentro da sua empresa, que é onde a equipe se junta e começa a ficar contra o gestor, e começa a falar do dono da empresa, e começa a colocar defeito nisso, defeito naquilo. Falo isso por experiência própria, tá? Já aconteceu muito isso comigo, como líder, como gestora, e a gente sabe que é muito fácil de quando se existe um grupo de amigos, basta 2 ou 3 que se conhecem lá de fora, já trabalharam juntos em outro local, então é muito fácil de se transformar nisso. Como também é muito fácil de se transformar numa equipe que já tem um engajamento, que já se conhece lá de fora e já tem um engajamento, um entrosamento e consegue desenvolver e evoluir mais facilmente. Vai muito das competências comportamentais dessas pessoas. E aí é onde entra aquilo que eu falei. Cabe o líder, o gestor, tentar extrair o que tem de melhor nesses colaboradores e tratar o lado ruim dele. E aí ele vai começando a fazer esse desenvolvimento desses colaboradores. Ok? E aí, outro ponto importante, tipo, a triagem detalhada do currículo, que é o próximo passo. Depois que você vai, divulga a vaga, dá aquele prazo para os candidatos se inscreverem, enviarem seus currículos, é aí onde vem o passo, onde você vai fazer uma operação peito fino, que é o que eu chamo, né? Onde a gente vai fazer aquela triagem bem detalhada daquele currículo. É algo que leva tempo? Sim, é algo que leva tempo, você não consegue fazer tão rapidamente, parece simples, mas não é. Avaliar currículo tem que ser minucioso, porque você tem que olhar tudo bonitinho, você tem que ler todas aquelas informações que estão no currículo, até para você também conseguir identificar se realmente aquelas informações que estão ali são verídicas. Tipo, como é que você consegue identificar se as informações daquele candidato é de fato verídica? De acordo com a forma que ele escreve, de acordo com o que ele se descreve, então você vai saber, pelo seu feeling, que eu acredito que todo mundo que é recrutador, ele é capacitado para ser um recrutador, não é do nada que ele caiu ali, alguma qualidade, alguma coisa ele tem para ele poder estar ali recrutando, certo? Então, você vai observar a maneira como ele escreve, o que ele escreve, como ele se descreve, muito atento às informações que ele coloca. De repente, ele coloca que trabalhou no local 5 meses, aí em outro local 3 meses, aí em outro local um contrato de 45 dias. Então, aí você vai fazer o quê? Você já vai desconfiar. Por que tão pouco tempo em empresas diferentes? Então, é onde entra aquela parte que eu falo do feeling. É onde você tem que, de fato, ler o currículo. Não é apenas, nome, idade, já trabalhou, chama para a gente conversar? Não. Porque, de repente, você pode estar se equivocando nisso
e a pessoa vem, você conversa e viu que, caramba, não era nada do que eu vi no currículo, mas será que realmente você fez uma avaliação minuciosa no currículo daquele candidato? Então, é importante que você avalie todos esses pontos. Então, você vai ter que fazer uma triagem detalhada desse currículo, avaliar esse currículo cuidadosamente, olhar as qualificações, olhar as experiências. Realmente ele é qualificado para essa função que ele está se candidatando? Realmente ele já teve experiências nessa função que está sendo disponível para ele? Essa função que você está disponibilizando, ela de fato precisa que o colaborador tenha experiência ou não? Ou é uma função que você pode estar dando a primeira oportunidade para um colaborador que está, de fato, buscando emprego, que está querendo uma oportunidade para mostrar o seu trabalho, uma oportunidade de crescer, de aprender com a empresa. Se for uma função que dá para você dar esta oportunidade, eu aconselho que você dê, caso esse colaborador se saia bem no processo seletivo. Porque em vários tipos de funções, a gente não generaliza, claro, mas em vários tipos de funções é até preferível que você pegue um colaborador que vem novo, zero, e você desenvolva ele e ensine a ele e você lapide esse diamante de acordo com a política da sua empresa. Dependendo da função, é melhor que você faça isso do que você pegar um colaborador bem mais experiente que vai vir com vícios. E aí vai dar bem mais trabalho de você tratar esse colaborador e desenvolver. Mas lembrem-se, mais uma vez, reforçando, depende muito da função. Tem algumas funções que uma pessoa que está conseguindo emprego agora, ela não vai conseguir produzir. Ela não vai conseguir desenvolver, não vai ser bom para a empresa. De fato, precisa vir com experiências. Não é isso? Então, você precisa avaliar as qualificações e experiências no currículo desses candidatos de uma forma detalhada, até para identificar, né, essas experiências e quais são os mais adequados para avançar no meio desse processo seletivo. Você só vai conseguir se você avaliar, de fato, cuidadosamente, minuciosamente. Aí você vai realmente decidir quem é que você vai chamar para o primeiro contato presencial ou online, seja de qual forma for, que você faz o seu processo seletivo, ok? Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Sobre esses pontos? Pode falar, Vinícius. Eu levantando a mão mais uma vez, né? Mas vamos lá. Uma das perguntas que eu tinha era justamente porque já basicamente respondeu, que é a questão de contratar um colaborador com ou sem experiência, né? Que até aqui na Argentina a gente já teve experiência das duas formas, de contratar com e sem experiência. Por incrível que pareça, acabou a gente tendo mais dor de cabeça com uma pessoa com experiência. Mas é exatamente o que você falou. Tem funções que, infelizmente, não dá para você pegar uma pessoa do zero. Mas quando há margem, eu acredito que é muito melhor você, quando há margem, tem tempo, né? E às vezes a gente apresenta um colaborador com certa urgência, então a pessoa tem que vir minimamente pronta. Mas se você tem tempo para preparar essa pessoa, eu acredito que seja melhor contratar uma pessoa do zero. Agora, a minha outra dúvida é sobre o seguinte: tem várias, na verdade, né? No processo de seleção, você acha que essa questão dos testes de perfis, teste vocacional, aquela coisa bem mais direcionada, que eu acho que até alguns sites fazem a comercialização disso, né? Você acha que compensa aplicar esses testes ou seria o ideal a gente ir no feeling mesmo? Tipo, eu já tenho uma certa vivência com empresas, tenho uma noção mínima de pessoas, é melhor eu utilizar a minha vivência aqui ou vale a pena aplicar esses testes?
Vícios, eu gosto muito de aplicar testes comportamentais. Embora os testes comportamentais, o resultado de hoje não vai ser o mesmo daqui a 15 dias. Hoje, você pode aplicar um teste comportamental e vai dar um resultado X. Se você aplicar o mesmo teste na mesma pessoa daqui a 15 dias, o resultado vai estar diferente. Porque aquilo vai muito do emocional dele. E vai muito também se ele vai ser transparente, verdadeiro nas respostas ou não. Mas, assim, dependendo do processo seletivo, mais uma vez eu falo, depende muito da função. Dependendo do processo seletivo, eu não faço testes comportamentais, vocacionais. Eu vou no feeling, eu vou na observação do currículo, eu vou na observação na hora da entrevista, expressão facial, tom de voz, expressões corporais, a maneira de olhar. Então, tudo isso eu avalio na hora da entrevista, porque todos esses sinais falam muito mais para mim do que propriamente o que sai da boca do candidato. Então, eu avalio muito isso aí. E dependendo da função. Agora, se for uma função que dá para eu aplicar um teste vocacional, tipo, primeiro emprego, eu acho que é importante aplicar um teste comportamental, uma avaliação, porque você vai trabalhar aquele colaborador. Você vai ensinar ele, você vai fazer ele do seu jeito. Então, é importante você saber como é que ele está chegando na sua empresa. E depois, com acompanhamento, você pode ir aplicando outros testes para fazer o acompanhamento da evolução comportamental dele dentro da sua empresa. Mas quando é um que já vem cheio de vícios, cheio já sei, eu já sei, isso aqui eu já sei, já chega querendo lhe ensinar e tal. Às vezes vem de fato na boa intenção, traz muito boas ideias, contribui muito positivamente, dá ótimas sugestões. Então, às vezes isso é uma qualidade, é um ponto super positivo. Às vezes não. Olha os foguinhos. E às vezes não, às vezes isso se torna um problema, porque ele não quer aprender. Então, às vezes, isso vai gerar um conflito e aí vai trazer problemas de ego, que ego é bicho danado da gente tratar, viu? Mas vai muito dessas questões, né? Então, eu acho que é isso. Quando é primeiro emprego, vale a pena você aplicar um teste. Ok? E se for um que já vem aí pronto, mas que você vê que o comportamento dele é um comportamento mais humilde, digamos assim, e você quiser aplicar, também não tem problema nenhum. Eu acho que isso é interessante também. Chegou uma mensagem aqui, deixa eu ver no chat, deixa eu ler aqui direitinho. De Débora. O mais difícil para nós é o tempo que temos que dar a cada candidato para responder à empresa. Deixa eu ver se eu entendi melhor, Débora. É o tempo que vocês têm que dar para o candidato responder à empresa em qual momento do processo seletivo? Quando vocês avaliam o currículo e estão esperando eles darem o ok quando são chamados para a entrevista? É nesse momento? Deixa eu abrir aqui. Responder ao trabalho. É isso que o Vinícius está falando, né? Com base na contratação. Quando você chama para ele responder. O que ela quer dizer seria mais ou menos assim: você contrata uma pessoa para o setor comercial, aqui números é algo mais fácil de tangibilizar, né? Então, você espera que essa pessoa ela dê retorno o mais breve possível. É Sim. porque, como a gente fala de pequenas empresas, né, na grande maioria das vezes, o caixa ele não é aquele que vai aguentar durante muito tempo apenas a saída de salário, né, para o funcionário. Então, acho que é isso que a Débora está querendo dizer. Se não for, Débora, pode me corrigir aí, certo? Relacionado aos resultados dele, né? Isso?
quando você contrata, que você quer ver os resultados dele, compreendo. Realmente, é bem difícil, é bem delicado de verdade, depende muito também de cada profissional. Às vezes você tem a sorte de contratar um profissional com experiência e rapidinho ele já vai colocar isso na prática e já no primeiro mês já está dando resultado. E tem o outro lado de uns que realmente não dão resultado, que têm dificuldade. E aí, o que é que pode estar acontecendo quando você contrata um colaborador que não dá um resultado tão rápido assim? Será que lá atrás, no currículo, tudo que ele colocou lá era de fato verídico? Será que lá atrás, na entrevista, ele realmente foi 100% transparente? Então, geralmente, isso acontece muito. Ele não coloca tudo com transparência e veracidade no currículo, chega na entrevista, consegue sustentar, mas quando chega na prática, ele não vai conseguir sustentar. Então, aí isso vai dificultar e atrapalhar essa vinda desses resultados dele. Ele, às vezes, fica perdido, às vezes não sabe exatamente o que fazer, porque, de fato, aquelas informações que ele deu a respeito dele não são totalmente verídicas. Isso acontece muito, muito mesmo. É por isso que, às vezes, tem algumas técnicas que a gente usa de fazer algumas questões de avaliações técnicas. Quando é uma função que a gente de maior responsabilidade, por exemplo, setor comercial, a gente contrata um colaborador para o setor comercial, a gente quer resultado desse colaborador. O setor comercial não pode perder tempo. É tudo muito rápido no setor comercial. Então, se você perder um dia, já está prejudicando ali a sua meta para ser atingida. Então, são colaboradores que precisam rapidamente dar resultado. Então, quando a gente vai fazer uma contratação para alguém no setor comercial, a gente geralmente faz alguns testes de avaliações técnicas, de maneiras de vendas, como é que ele faz essa venda. Então, quando é um candidato que realmente chamou nossa atenção, que a gente acha que, de fato, ele pode ser contratado, uma das últimas fases do processo seletivo são essas. A gente junta ele, vem cá, faz essa venda aqui para mim. Como é que você vai fazer a venda disso aqui para mim? Me mostra aqui. É um dos testes que a gente aplica para a gente poder avaliar, de fato, a performance dele como um vendedor, como um consultor, tá? Eu acredito que eu consegui, Débora, responder sua pergunta, seu comentário. Enquanto a Débora vai respondendo aí sua pergunta, uma outra questão é, acredito que a realidade da maioria aqui são de cidades do interior. Então, o que que acontece? Acaba que muitas vezes há uma dificuldade muito grande de você encontrar os talentos, encontrar pessoas com a capacidade de pegar aquela vaga e que quando você encontra, ou você encontra que a pessoa está num nível, digamos, até um pouco acima, muitas vezes tem um salário muito alto, incompatível com a vaga. Enfim, como é que você faz hoje? Qual seria a dica que você daria para tentar buscar os talentos? Sei que você falou a questão do Sim, LinkedIn e tal, mas esse seria o principal canal para conquistar esses talentos. sim, sim. Inclusive, a gente passa por isso aqui, né, Vinícius? Aqui onde nós vivemos, a gente também enfrenta essas dificuldades. Eu, como headhunter, por exemplo, eu tenho muitas dificuldades aqui quando a gente abre um processo seletivo para uma função mais específica, por exemplo, porque quando a gente tem uma função mais específica, os bons profissionais, eles não estão disponíveis no mercado. Já estão, de fato, trabalhando, já estão aí com carteira assinada, digamos assim, e a gente não vai procurar eles para tirar. Eu, por exemplo, eu não posso ir procurá-los para tirar eles dos meus clientes, por exemplo, para dar para outro cliente. Eu não posso fazer isso de forma alguma.
Mas a gente vai, divulga essas vagas. Alguns a gente consegue encontrar, e aí vem realmente com essas perguntas, porque no meu último emprego eu ganhei tanto e não queria essa oportunidade para ganhar menos do que eu ganhava lá, e tal, e tal. E aí a gente vai ter aquele velho jogo de cintura, né? A gente vai ter aquele velho jogo de cintura para, na hora do diálogo, a gente conseguir chegar a um denominador comum com esse candidato. Então, se você encontrou ele e ele não quer ganhar menos, é aí onde você vai mostrar a realidade da sua empresa, o motivo, porque você quer pagar aquele valor para ele, mas que de uma certa forma, se ele vier trazer os resultados, vai melhorar a questão do faturamento e possivelmente você pode melhorar o salário dele através de uma gratificação. Se for setor comercial, através de plano de comissões, você já pode fazer isso até de cara com ele, você pode sentar e já fazer um plano de comissões para ele, porque aí vai depender do desempenho dele, e aí você diz, é justamente por isso que eu estou querendo contratar um profissional como você. Então, é aquela história do a gente dar para depois a gente receber, sabe? É mais ou menos por aí. E quando a gente consegue encontrar, quando a gente não consegue encontrar, aí o que a gente vai fazer? Vai procurar aquele colaborador, aquele candidato que mais se aproxima daquilo que a gente busca. O que mais se aproxima daquilo que a gente busca, a gente vai tentar trabalhar ele para que ele faça aquilo para a nossa empresa. Trabalhar ele, tratar ele, evoluir para conseguir. Então, assim, na maioria das vezes, é possível, sim, conseguir, tá? Muitos que eu já indiquei que não estavam totalmente prontos ainda, mas eles conseguiram evoluir e até hoje eles se encontram nos cargos e alguns já até mudaram de funções. Uns, por exemplo, já foram até transferidos aqui de Guarabira, hoje estão morando em São Paulo, já foram para a sede da empresa que fica em São Paulo. Então, assim, a importância da gestão e da liderança, sabe? Claro, mas tem uns que não querem nada com a vida. Sim, sempre vai ter, mas a gente não vai focar nisso, a gente vai focar nos que querem fazer acontecer, nos que querem aprender, nos que querem crescer junto com a empresa. É nesses que a gente deve, de fato, focar. Nos que não querem, então não adianta você perder energia com isso. Realmente resolve logo, substitui. Se não quer, não adianta, né? Eles precisam querer também, não é isso? Consegui responder? Contrate rápido, demita mais rápido ainda. Você pode ficar à vontade. Pode falar, Antônio. Nataline, eu queria saber Sim. se há alguma coisa específica, algum detalhe que define um profissional na hora de contratá-lo, por exemplo, para consultor ou para vendedor, que ali você, pela sua experiência, só de você vê que ali tem um bom profissional ou é alguém capacitado para tal. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se tem algo que as principais características de um bom vendedor, né? Isso também, a pergunta de Débora é a mesma que a sua, Antônio? Não, na Débora eu não Ela vi. mandou aqui agora no chat. Eu acredito que é bem semelhante a pergunta dela com a sua. As principais características de um bom vendedor, não é isso? É isso, Antônio? Também a sua? Isso, exatamente. Olhada agora. Isso, exatamente a pergunta Sim. dela. Ó, pessoal, vender, a gente sabe que é uma arte, não é isso? E, na verdade,
A todo momento a gente está vendendo. Até mesmo quando a gente vai, tem gente que diz assim, eu odeio vender, eu não gosto de vender, eu não quero vender, mas está vendendo. Se você trabalha numa recepção de uma clínica, você está ali vendendo seu serviço. Você está vendendo sua simpatia, você está vendendo a sua forma de atender, você está vendendo as suas horas de trabalho. Então, não deixa de ser vendas, tá? Então, para mim, como profissional, as principais características de um bom vendedor é comunicação. Ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa se expressar bem, ele precisa falar bem. Ele não pode ser aquele tipo, como eu já me deparei com alguns aqui, que nunca venderam nada, mas chegam falando como um jeca, digamos assim, sem nenhum tipo de preconceito, tá, gente? Mas eu estou querendo falar aqui relacionado à comunicação. Então, precisa, em primeiro lugar, saber se comunicar. Porque através da comunicação, da boa comunicação, ele vai começar a construir o rapport com o cliente. Através da boa comunicação, ele vai conseguir ouvir o cliente. Através de uma boa comunicação, ele vai saber falar bem sobre o produto ou o serviço. Vai conseguir fazer o fechamento da venda. Então, ele precisa ter boa comunicação, ele precisa ter um raciocínio lógico. Se ele não tiver raciocínio lógico, ele não vai conseguir argumentar e fazer a quebra das objeções com o cliente. Ele precisa estudar, ele precisa entender, se ele vende um produto, ele precisa ter total domínio e entendimento sobre aquele produto que ele vende, que ele representa. E se ele vende um serviço, ele precisa ter total entendimento para poder oferecer aquele serviço. Ele representa a empresa, ele representa o serviço que a empresa oferece, ele representa o produto que a empresa vende. Então, ele precisa estar sempre se atualizando, ele precisa estar sempre estudando, ele precisa estar sempre acompanhando essas evoluções. Porque nenhum produto ou nenhum serviço não pode ficar parado no tempo. Tem que estar em constante evolução. E aquele vendedor, ele precisa evoluir junto. Então, ele precisa mostrar isso na entrevista. Ele é determinado, ele é focado, ele fala bem, ele tem um bom raciocínio lógico. Então, para mim, são as principais características de um bom vendedor. Certo? Acho que consegui responder, não foi? Sim. É isso, tá, gente? Consegui também, não foi, Débora? Sim, sim, claro. E aí, vamos lá para o próximo ponto. Para você fazer entrevistas estruturadas. Quando eu falo de entrevistas estruturadas, é para você realizar entrevistas, justamente isso que a gente falou, a gente vinha conversando, para você realizar entrevistas que são comportamentais e técnicas. Hoje, o maior índice de desemprego no nosso país, ele equivale a questões comportamentais. Como eu falei, o profissional, ele é top, ele é maravilhoso, tecnicamente falando, mas quando você vai para o lado comportamental, ele não é. Ele não é. Ele quer se comportar dentro da empresa igual ele se comporta lá na casa dele. E isso não pode acontecer. De formas erradas, com costumes errados, com maneiras de tratar os colegas, rude, por exemplo. Então, são muitas coisas comportamentais que hoje em dia geram o maior índice de desemprego no nosso país. Então, você tem que fazer uma entrevista estruturada com esse candidato. Você precisa ver as questões técnicas e comportamentais dele para você conseguir avaliar essas habilidades e essas competências de uma forma objetiva. Então, é importante você sempre trazer essa entrevista bem estruturada, você saber de fato o que você vai realmente perguntar a esse candidato. Não faz uma entrevista na doida. Elabora as perguntas que você quer de fato saber e faz uma estruturação de todas elas e faz de fato as perguntas que vão realmente ser interessantes
para que você consiga fazer essas avaliações. E não avalia só a parte técnica do candidato, principalmente a comportamental, que é onde você vai ter maiores desafios. Ok? Outra parte, já assim, bem juntinho dessa que eu falei agora há pouco, a avaliação das habilidades, né? Então, como a gente vinha já falando, que Vinícius até fez uma pergunta relacionada a isso, a questão de você avaliar essas habilidades desses candidatos. Você vai usar testes práticos, como eu citei aqui. Ó, faz uma venda aqui para mim. Você vai escolher um produto, um serviço, vai pedir para ele fazer essa venda. Se ele for um bom vendedor, ele vai desenrolar essa venda durante essa avaliação. Certo? Por mais que ele fique nervoso, por mais que ele fique ansioso, por mais que ele fique de alguma forma incomodado, mas se ele for um bom vendedor, ele vai conseguir. Ok? E aí é bom que você não leve em consideração o nervosismo dele. Algumas coisas ele pode errar, ele pode esquecer por conta do nervosismo. Você vai perceber isso, mas não leva em consideração, tá? Deixa quieto. Avalia realmente o desempenho dele na venda, ok? E aí, testes práticos, avaliações específicas, como teste vocacional, teste comportamental, enfim, redação é muito importante também para você entender como é a comunicação e o raciocínio lógico desse candidato. Uma redação também é muito boa. Às vezes, dependendo da função, eu não avalio gramática, eu avalio conteúdo que ele coloca lá. Eu não vou fazer uma avaliação igual uma redação do Enem. Eu vou lá e avalio o conteúdo daquele candidato. Ele tem, de fato, conteúdo? O que ele escreveu realmente faz sentido? E aí, quais são as ideias dele? Quais são os pontos de vista dele? Dá um tema que você que escolhe e pede para ele fazer essa redação para você conseguir avaliar essas questões, certo? Dependendo da função, você pode fazer um teste de informática. Vou fazer um teste aqui de informática. Faz o básico mesmo. Por aí você já tira se ele vai desenrolar ou não. Tem tanta gente que reprova em teste básico de informática. Justamente porque mente. Diz que tem um curso e não tem. Isso acontece muito no interior, tá? Muito mesmo. Então, vamos lá. Para o próximo e último ponto. Gente, já são 8h30, é isso mesmo. Mas isso é bom, viu? Isso é bom porque eu já estou feliz, porque eu estou vendo vocês interagindo. Eu estou super feliz. Isso é muito bom. E aí, o último ponto que eu vou falar para vocês hoje, sobre desenvolvimento e engajamento de equipes. Certo? É onde a gente vai começar, falamos muito sobre isso também hoje já, né? Desenvolver e engajar essas equipes. É importante que você tenha dentro da sua empresa programas de treinamento e desenvolvimento. Setor comercial precisa estar em constante treinamento para poder desenvolver as habilidades e não cair no comodismo, não ficar desmotivado, porque vendedor é bicho danado, viu? Qualquer coisinha ele desmotiva. Então, ele precisa estar em constante treinamento e desenvolvimento. O setor administrativo, setor financeiro, os líderes, eles precisam. Então, é importante que você se junte, se reúna com as pessoas do seu RH, por exemplo, e criem programas de treinamento e desenvolvimento. Ah, Nath, mas eu não tenho um setor de RH para conseguir fazer esse programa. Então, é importante que você contrate uma consultoria empresarial, porque ela vai fazer não só esse trabalho, mas outros dentro da sua empresa, sabe? E vai conseguir resolver muitos conflitos também. Oferece oportunidades de aprendizado e crescimento para aprimorar essas habilidades, essas competências no membro da equipe. Então, esse programa de treinamento e desenvolvimento, ele vai justamente fazer tudo aquilo que a gente vem conversando desde o início. Desenvolver o que tem de bom naquele membro da minha equipe. Evoluir,
crescer, qualificar cada vez mais aquele colaborador que eu tenho dentro da minha equipe, certo? Outro ponto importante para você desenvolver e engajar esses membros da sua equipe são reconhecimentos e recompensas. Um bom vendedor, por exemplo, ele quer um reconhecimento e recompensas. Um bom vendedor, você tem que trabalhar o ego dele. Então, um líder inteligente e sábio, ele vai trabalhar o ego desse bom vendedor. Como é que ele vai trabalhar o ego desse bom vendedor? Reconhecimento e recompensa. Elabora um programa dentro da tua empresa para mensalmente esse bom vendedor ele ser reconhecido e recompensado por ter atingido a meta. Isso vai estimular os que não atingem. Poxa, a empresa ela reconhece nosso trabalho. Olha só, ele se dedicou, ele bateu a meta, ele foi recompensado por isso. Se eu fizer, eu também vou conseguir. Então, é importante reconhecer e recompensar o desempenho excepcional dos seus colaboradores, porque isso vai incentivar cada vez mais o engajamento e a motivação. Como a gente está falando de vendedor, motivação de vendedor é dinheiro, gente. Se a gente for apenas com palavras de motivação para bom vendedor, não vai rolar. Ele vai ficar, mas esse povo só fica de blá, blá, blá. Dinheiro que é bom é nada. Eu vendi tanto e só ganhei tanto assim. Eu vendi tanto, só ganhei meu salário. Bom vendedor, o que motiva ele é comissão, é gratificação, é reconhecimento e recompensa. Certo? Estabelecimento de metas claras. Então, é importante, como eu falei mais cedo também, as metas, elas não existem apenas para o setor comercial. Ela existe para um setor de crédito e cobrança. Ela existe para um líder financeiro. Ela existe para uma recepção. Ela existe para um setor pedagógico. Existem vários tipos de metas que você pode estimular para suas equipes. Vários. Então, é importante que você coloque metas para essas equipes, porque elas vão ter um destino. Tipo, elas vão no mês, chegou o dia 1º do mês, chegou a minha meta mensal da minha equipe, e aí a gente faz o quê? A gente vai planejar nossa rota, calcular nossa rota, para saber para onde estamos indo. Porque uma equipe, sem saber para onde ela está indo, qualquer lugar para ela vai servir. Então, precisa-se que você defina metas desafiadoras e alcançáveis. Não vai colocar uma meta que você sabe que ela não vai atingir. Não adianta, isso vai gerar frustração na equipe e desmotivação. E aí vem revolta e outras coisas mais. Aí esse povo só me dá meta que a gente não consegue atingir, tão doido, tão ficando doido, sabe? E aí eles não vão querer fazer. Então, coloquem metas que sejam desafiadoras e alcançáveis para você inspirar os membros da sua equipe de trabalho a fazerem um trabalho juntos em busca de um objetivo em comum que eles têm, que é justamente essa meta, tá? Eu vi que chegou uma pergunta aqui, deixa eu olhar. A pergunta de Elisa. Além de comissão, recomenda mais algum? Day off, short day? Sim, maravilha, eu acho ótimo. Eu acho ótimo, é uma boa ideia. Dependendo da empresa, da cultura da região, da cultura organizacional da empresa, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Um exemplo que eu tive recentemente é uma clínica, que são meus clientes, eles têm uma recepcionista lá que ela faz um trabalho excepcional. Entra e sai recepcionistas lá, mas ninguém faz o que ela consegue fazer. Eu sugeri para meu cliente, já que ele não quer pagar a gratificação mensal fixa para ela, então eu sugeri para ele, de vez em quando, ele oferece uma viagem para ela. Ó, fulana, vou te dar uma viagem aqui para tal lugar, vai com acompanhante, eu vou pagar tudo, tu vai. Ela, pelo comportamento dela, ela fica eternamente grata com esse tipo de coisa. Porque, às vezes, o colaborador, ele se paga. Ele se paga. Às vezes, o que ele rende para a empresa
a produção que ele vem para a empresa, você consegue tirar do que ele produz para você fazer um agrado para ele. Então, você pode oferecer várias coisinhas, presentinhos, você pode fazer algumas comemorações de reconhecimento e recompensa para ele, porque aí você vai trabalhar o ego dele, e isso ele vai ficar se sentindo grato. Olha, a empresa realmente reconhece. Então, tem várias formas de você fazer reconhecimento e recompensa, caso você não queira fazer através de valores, dinheiro, certo? Você pode fazer de outras formas também, para agradar, viu? Às vezes você pode até dizer, se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria de receber como um reconhecimento e recompensa? Você mesmo já tem essa resposta, certo? E aí, outro ponto importantíssimo também, é uma palavra bem bonitinha, que a gente gosta de usar, né? Feedback. A gente gosta muito de usar essa palavra feedback. Ah, me dá um feedback. Ah, eu preciso do teu feedback, é importante e tal e tal. Então, é importante que você sempre traga um feedback regular. Não adianta você dar um feedback hoje e só dar outro feedback daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, sabe? Então, isso precisa se transformar numa rotina dentro da sua empresa. Sempre trazer esse feedback regular. Fornecer feedback construtivo e regular para orientar esse desenvolvimento individual e coletivo da equipe. Então, é importante que o líder, o gestor, ele sempre traga esses feedbacks nas reuniões de alinhamento, por exemplo. Se for uma reunião semanal de alinhamento, como falei aqui, traz esse feedback coletivo para a equipe e traz também o feedback individual para aquele colaborador. É importante para eles, porque às vezes eles vão fazendo, todo dia está naquela rotina. Ah, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí na reunião, de repente ele está lá no fundo, esperando que você faça um feedback sobre toda aquela entrega que ele fez durante aquela semana. Às vezes é um feedback positivo, mas pode também ser um feedback negativo, não, construtivo. Você pode trazer um feedback, ó, fulano, isso aqui teu foi top, foi massa, gostei, foi assim, assim, trouxe esse resultado, olha aí, olha só, você evoluiu nisso, nisso, naquilo, mas seria bom, esse ponto aqui você pode melhorar, o seu potencial é assim, você pode crescer dessa forma, sabe? Então, são feedbacks construtivos, para que ele não se sinta diminuído de alguma forma, certo? Mais uma vez, o ego, do jeito que a gente tem que trabalhar no sentido de reconhecimento e recompensa, a gente também tem que trabalhar o ego na hora dos feedbacks, porque o ego, às vezes, ele pode destruir tudo aquilo que você construiu, certo? E outro ponto bem importante também é a promoção da diversidade e da inclusão dentro da sua equipe. Então, é importante que você valorize a diversidade das pessoas e a inclusão, a diversidade de pensamento, a inclusão das experiências que eles têm, das vivências que eles têm na rotina diária, porque geralmente essa equipe é a equipe que está ali na linha de frente, no atendimento, nas vendas, no contato direto com o cliente, não é isso? Então, é importante que você crie um ambiente inclusivo, onde todos se sintam valorizados e respeitados. Então, é muito importante que você sempre construa, crie, mantenha esse ambiente inclusivo, porque todos vão se sentir bem naquele ambiente de trabalho, não vai se sentir trabalhando num local onde o clima é pesado, vai se sentir respeitado, valorizado, ele não vai se sentir, tipo, retraído. Ah, eu tenho essa ideia para dar, mas eu não vou dar porque eu tenho medo de falar. Então, já vi algumas situações assim, que o colaborador participava das reuniões, mas ele entrava mudo e saía calado. Ele tinha medo de falar, porque sempre que ele falava, o gestor constrangia ele de alguma forma. Então, é importante
que vocês criem esse ambiente de inclusão dentro da empresa de vocês. Porque, às vezes, aquele colaborador, ele traz uma ideia que nem passou na sua cabeça. É tanta coisa na cabeça da gente, principalmente quem é gestor, quem é líder, quem é empresário. É tanta coisa que, às vezes, a gente esquece de algum detalhe. Mas aquele colaborador que está ali naquela pontinha, ele se lembra. E aí, de repente, por ele se sentir respeitado e valorizado, ele vai respeitar e valorizar você e sua empresa também. E aí ele vai te dar aquela dica X ou Y, que às vezes é a cerejinha do bolo que faltava. Então é importante. Se esse ambiente não existe, dificilmente ele vai se engajar. Dificilmente ele vai realmente trazer essas dicas. E se ele der uma dica que não foi positiva, que não foi legal, não tem problema, você agradece, parabeniza. Mas você explica para ele, ó, nesse momento a gente não consegue fazer isso, por isso, isso e isso, explica para que ele entenda. Sempre que você der um não como resposta, é importante que você esclareça o motivo daquele não, para que ele não fique criando algumas teses na cabeça dele. Ah, eu recebi um não, foi por isso. Ah, é picuinha comigo. Ah, tá batendo de frente. Ah, ninguém me escuta. Então, para que ele não fique criando essas coisas na mente dele, é importante que você deixe tudo bem esclarecido e bem resolvido. Certo? E aí, gente, esse é o conteúdo que eu tinha para passar hoje para vocês. Me sinto muito feliz de compartilhar um pouquinho, né? Porque esse assunto é tão amplo, tem tanta coisa para a gente falar a respeito, tantas experiências para a gente compartilhar também, que é assunto que a gente podia virar à noite aqui conversando, porque realmente é muito amplo. Mas, para finalizar, eu vou dar 3 pequenas dicas a mais para vocês. Tipo, valorizem sempre a cultura organizacional de vocês. Sempre valorizem, porque nessa cultura organizacional é onde você vai encontrar muitas cerejinhas para você colocar no seu bolo. Então, valoriza sempre essa cultura, faz dinâmicas. A minha segunda outra pequena dica é importante que você coloque sempre algumas dinâmicas de avaliação de desempenho dos seus funcionários. É importante que você acompanhe a evolução comportamental desses colaboradores. Então, através de dinâmicas, de encontros, de reuniões de alinhamento, você vai conseguir executar esse trabalho. E a última e não menos importante, procura sempre realizar eventos corporativos. Chegou o Dia da Mulher, faz um evento corporativo para homenagear as mulheres da tua empresa. Chegou o Dia do Trabalho, dia 1º de maio, por exemplo, faz algum evento corporativo para homenagear, valorizar teus colaboradores que estão ali batalhando todo dia, sabe? Então, valoriza essas datas comemorativas, faz algo, tipo, para reconhecer e recompensar o funcionário do mês, digamos assim. São só dicas, são só sugestões, tá? Mas procura sempre realizar eventos corporativos, porque é muito bom para a cultura organizacional da empresa, tá, gente? Eu gostaria também de deixar espaço aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta, estou aqui para responder. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa para a gente comentar? E a gente poderia marcar um outro dia para falar da organização. Tem uma Ô, coisa que eu Vinícius, eu não estou aí, conseguindo te ouvir bem. a meu filho agora, né? Melhorou um pouco. Tocar o fone para a
E agora, melhorou? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Só para finalizar, né? Eu acredito que a gente poderia marcar um outro dia para a gente falar sobre a questão da cultura organizacional. Porque se tem uma coisa que eu acho que pode mudar muito os resultados de uma empresa, é justamente isso. Porque você faz um processo de seleção lindo. Você contrata um talento incrível ali. Mas aí você não consegue passar instruções claras para essas pessoas, você não consegue fidelizar esse talento. Porque já é complicado você conseguir um talento, né? Aí o cara entra. E aí, digamos que você tem caixa, né? Você consegue pagar bem, mas você tem um ambiente extremamente tóxico. Então, isso não é legal. E aí, eu acredito que essa parte dos feedbacks que você falou está inserido diretamente na cultura de uma empresa. Que foi até uma coisa que aqui na Conila a gente implementou, ninguém aqui tem palavra de rei. E outra coisa, quando eu dou um feedback, eu não estou dando um feedback para a pessoa física, para a pessoa que está por trás do profissional. Sei que no fim das contas todo mundo é uma coisa só, mas se você tem um discernimento que eu chego para você e falo, cara, isso aqui ficou horrível. Mas o que eu estou falando é do seu trabalho, não é da sua pessoa. Ficou ruim por isso, isso e isso, dá para a gente melhorar dessa forma aqui. A coisa ela se torna mais leve. Ninguém leva nada para casa, ninguém dorme com raiva do chefe. Então, eu acho que a gente podia depois marcar um outro encontro para a gente justamente falar sobre essa parte da cultura organizacional mais a fundo mesmo. E só Sim, agradecer ao pessoal. com certeza. É um conteúdo muito bom também. É importantíssimo para a gente tratar sobre isso. E pode contar comigo, eu estou aqui, viu? Estou aqui para isso. Certo, certo. Chegou umas mensagens aqui, deixa eu ver. Gratidão, Débora, linda, maravilhosa. Elisa, agradecer o seu tempo, maravilhosas palavras, conteúdo riquíssimo. Ai, que legal. Dio, conteúdo interessantíssimo. Já vamos marcar a próxima conversa, com certeza. Antônio Pérez, muito obrigado. Que é isso, gente. Eu quem agradeço por vocês estarem aqui. Em plena noite de terça-feira, né? Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, tomando uma cervejinha, assistindo uma TV, descontraindo e tal, mas vocês estão aqui, confiaram e vieram me ouvir, mesmo sem me conhecer. Então, olha aí, feriado no Rio, olha aí, tá vendo? Então, mas vocês vão ser sempre beneficiados se sempre buscarem o caminho do conhecimento, tá? Como eu costumo falar, a educação, ela transforma vidas. E isso que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser educação. Então, isso vai transformar a vida de vocês sempre. O caminho do conhecimento sempre é o melhor caminho a ser seguido. E eu quem agradeço, de coração, muito obrigada pela oportunidade de vocês estarem aqui, compartilhando também comigo, né? Obrigada, Vinícius, pelo convite. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui conversando, estarmos aqui trocando experiências e também de eu conseguir mostrar um pouquinho de Natalina profissional, né? Obrigada. E muito boa noite, Valeu, gente, para Nath. vocês. Eu Fiquem que com Deus, agradecer tá? teu tempo, viu? Valeu. Tchau, Sai. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.